Olá a todos, bem-vindos a este rincão donde las histórias cobram vida, donde o alma de lo humano se desnuda y la verdade a veces duele mais que mil mentiras. Se aún no lo has hecho, te invito a suscribir-te ao canal, a darle um me gusta a este vídeo y a activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras entregas. Tu apoio é esse o motor que nos impulsa a seguir compartilhando estas narrativas que estou segura tocarão na fibra sensível em tu coração. Hoy te traigo uma história que, ao igual que muitas outras, se gestou em el seno de uma família em ese espacio sagrado que lamamos hogar, pero que com el tiempo se convirtió em el escenario de uma traição, de um dolor profundo que aún resuena em mi memória. É essa a história de mi hermano Ricardo, el meu primogênito y el dia em que decidiu vender la casa de nuestros ancestros. La casa de los Robles. Así la lamábamos no por tener robles majestuosos em su jardim que los tenía sino porque para nosotros era fuerte, arraigado, inamovível como esos árboles centenarios. Era o coração de nuestra família, o epicentro de cada recuerdo, de cada risa, de cada lágrima compartida. Cada pedra de seus muros, cada baldosa de su piso, cada grieta em el yeso tinha uma história que contar, uma vida que havia presenciado. Mi nombre es Helena. Soy la del medio, la que sempre intentou manter la balança, la que sentia com intensidade cada alegria y cada pena familiar. Ricardo, mi hermano mayor, era o heredero, o destinado segundo la vontade de nuestro padre Mateo. Luego estaba Camila, la menor, la mais libre, la que sonaba com volar lejos de las paredes que a nosotros nos anclava. Nuestro padre Mateo era homem de carácter fuerte, de esos que forjam su destino com el sudor de su frente y com uma vontade inquebrantable. Para él, a casa de los Robles não era só techo, era testamento, legado, o símbolo tangível de todo lo que havia construído. La amaba com uma devoção quase religiosa y nos inculcou ese mismo amor, esa misma reverência. Sempre decía que venderla seria como vender pedaço de nuestra alma, como arrancar nuestras raíces de la tierra. Mi madre Sofia era o contraponto perfecto de mi padre. Suave e dulce, uma presença cálida que envolvia a todos. Ela era la que lenaba la casa de aromas a café recém-hecho y a pão horneado, la que curaba nuestras rodillas raspadas y nuestros corazones rotos com la misma ternura. Ela também amava la casa, pero de uma maneira diferente. Para mamá, la casa era mais refúgio de amor que monumento ao passado. Ricardo, desde muito jovem, cargou com el peso de ser el mayor amado a continuar com el legado de papá. Recuerdo la presión em sus ombros, el seno fruncido em su frente cada vez que mi padre hablaba del futuro de la casa, de su mantenimiento, de la responsabilidade que requeria sobre él. Era peso que mi padre com su amor férreo no aligeraba, sino que parecia aumentar. Ricardo sempre fui mais reservado que o mais atormentado, como se secreto no dicho lo persiguiera. Camila, por outro lado, era espírito livre. Ela veía la casa como uma prisão dorada, lugar donde las expectativas familiares se tejiam alrededor de ela como uma rede. Amaba nuestros padres por supuesto, pero sempre sonó com horizonte mais alá de los muros de adobe y tejas. Después de la universidad, Camila se fue lejos a outra ciudad, a outro país, incluso buscando su propio camino, su propia libertad. La casa para ela era hermoso recuerdo, no uma obrigação. E Helena era la que se quedaba mais cerca, la que encontraba consuelo em la rotina de las visitas, em el eco de las viejas vocês. Quando papá y mamá partieron de este mundo uno tras outro em el lapso de 2 anos, la casa de los Robles se sentiu vacía. La alegria se había ido com elos, deixando silêncio ensordecedor. Pero aún así la casa era consuelo. Era o lugar ao que eu podia ir para sentir la presencia de mis padres, para tocar las paredes que elos haviam tocado, para respirar o aire que elos haviam respirado. Segundo o testamento de papá, Ricardo heredaria la casa com la condição escrita de puno y letra de nuestro padre de que jamais se vendiera. Era o mandamento, la última vontade de homem que havia puesto sua alma em esas paredes. Ricardo, como era de esperar-se, aceptou la responsabilidade. Ao princípio parecia que honraria la memória de papá. Visitava la casa, se encargava de las reparações básicas. Pero com el tiempo su presencia se hizo mais esporádica. La vida de Ricardo después de la partida de nuestros padres no fue fácil. Su negocio, que havia prometido ser próspero, comenzó a flaquear. Recuerdo ver las líneas de preocupação acentuar-se em su rostro, su sonrisa volver-se mais escassa. Sua esposa Isabela, uma mulher prática y ambiciosa, empezó a pressionar. Sempre la oía hablar de las oportunidades perdidas ao manter la casa, de como o dinheiro invertido em ela poderia salvar-los. Isabela não entendia o valor sentimental, para ela era solo uma propriedade, ativo, passivo, segundo o caso.
Ela não havia crescido entre as paredes no sentia eu mesmo vi nulo. La primeira vez que Ricardo mencionou a possibilidade de vender fui em uma comida familiar um domingo em eu que Camila havia vuelto de visita. Lo dijo casi em um sussurro como se tuviera miedo de que las paredes lo escucharan y lo juzgara. Las cosas estão muito difíceis Helena Camila nos dijo com la mirada perdida em su platô. Eu negocio está por colapsar. Y esta casa. Es una carga muy grande. Los impuestos e o mantenimiento. Me está ahogando. Senti um escalofrio que me recorrió a la espalda. Era como se hubiera pronunciado uma blasfêmia. Camila mais directa lo miró com incredulidade. Vender la casa de papá e la casa de los Robles Ricardo sabes lo que significaria. Lo que prometiste le dijo Camila su voz cargada de decepção. Ricardo solo se encogió de ombros. Las promesas se hacen em tiempos buenos Camila. Ahora la realidade es outra. Tenho que pensar em mi família em mis hijos. Esas palavras me desgarraram. Acaso não éramos também sua família em acaso la casa não era parte de la herencia que também nos pertenecia em espírito sino em papel intenté razonar com eu le ofereci ayudar com los gastos incluso Camila se ofereceu a contribuir com lo que pudiera desde la distância. Pero Ricardo era inflexível. Parecia que sua decisão estava tomada que uma fuerza invisível lo empujaba hacia esse abismo. Eu anuncio formal legou umas semanas después por teléfono. E hablé com um agente imobiliário me dijo. Viene a tasarla la próxima semana. E a no hay vuelta atrás Helena. La notícia me golpeou como um raio. No solo por eu eixo de la ventacino por la frialdade por la falta de consulta por la ruptura de uma promesa sagrada. Senti que nuestro padre se retorcia em sua tumba. Senti la traição hasta em los huesos. Esa noche no pude dormir. Mi mente era um torbelino de recuerdos de imagens de papá reparando eu tejado de mamá canturreando mientras cocinaba de nós outros três julgando em eu jardim. Como podia Ricardo borrar todo eso e como podia eu primogênito ser eu verdugo de nuestra herencia decidi que não me quedaria de braços cruzados. Havia algo mais. Sentia que havia um secreto uma razão oculta detrás de la desesperação de Ricardo. Su mirada sempre esquiva quando hablaba de la casa su nerviosismo não era solo por problemas econômicos. Havia algo mais profundo mais oscuro. Empecé a visitar la casa com mais frequência. Me sentava em eu viejo pátio bajo la sombra de la parra que mamá havia plantado y recordaba. Hablaba com los vecinos com esas personas que haviam visto crescer a mi família a lo largo de décadas. Fui dona Consuelo la vecina de ao lado uma mulher anciana com olhos que haviam visto passar el tiempo sus secretos que me dio la primeira pista. A Helena já me dijo um dia mientras tomávamos um café em su Porsche. Tu padre era um homem de princípios pero também levava suas cargas. La casa de los Robles. No sempre fui tão tranquila como parecia. Mis ouídos se agudizaram. A que se refere Dona Consuelo ela suspirou como liberando um peso antigo. Hubo um tempo mucho antes de que tu nascieras que tu padre estuvo a ponto de perderla. No por dinheiro que tu padre era rador. Sino por um assunto delicado. Uma deuda de honor digamos. Um erro de juventude que casi le cuesta todo. Se detuvo como se dudara se debia seguir hablando. La miré com expectação mi corazón latiendo com fuerza. Tuvo que hacer algo muito grande para salvarla continuou Dona Consuelo em voz baixa. Algo que lhe deixou uma cicatriz profunda. Me parece que Ricardo tu hermano sempre lo supo. Quizás mais de lo que ustedes imagina. Las palavras de Dona Consuelo resonaram em mi cabeça. Um erro de juventude em uma deuda de honor que secreto havia guardado nuestro padre tan celosamente que ni siquiera mi madre parecia conhecer del todo porque mamá com toda sua ternura jamais havia mencionado nada parecido. Decidi confrontar a Ricardo novamente esta vez com uma informação que eu não esperava. Fui a sua casa determinada a sacar-lhe la verdade. Isabela me recebeu com uma sonrisa forçada. Ricardo sentado em el sofá me mirou com fastidio. Que queres ahora Helena e vienes a dar-me outra charla sobre o sentimentalismo de la casa vengo a saber la verdade Ricardo le dije mi voz firme. Vengo a saber que clase de secreto guardava papá um secreto tão grande que lo tuvo a ponto de perder la casa. Um secreto que quizás tu conheces que te está atormentando. Su rosto palideceu.
Isabela lo miró confundida. Ricardo se levantou y me guió a la cocina lejos de los oídos de sua esposa. ¿De que hablas? Me preguntou su voz ronca. Hablo de Dona Consuelo, Ricardo. De las deudas de honor, de los errores de juventude de papá. Que pasó, Ricardo, e por que la casa no sempre fui lugar tranquilo e porque tu de todos nós outros eres eu único que parece saberlo? Ricardo se sentou pesadamente em uma sila sumirada perdida em el suelo. Silêncio cargado de anos de angústia lenó la habitación. Finalmente suspirou sonido que venia desde lo mais profundo de su ser. Papá não fui perfecto, Helena comenzó su voz apenas sussurro. Era homem de su tiempo orgulhoso, sí, pero também impulsivo. Mucho antes de casar-se com mamá se enamorou de uma mulher de pueblo cercano. Uma mulher que não era adequada para a família. Hubo romance proibido, embarazo. Papá aprisionado por sua própria família por la reputação la abandonou. Pero antes de hacerlo le prometió algo. Le prometió que se alguma vez la necessitaba, se su hijo necessitaba ayuda, eu estaria ali. Mi corazón se apretou. Hijo secreto de mi padre. La incredulidade se mesclava com uma punzada de dolor. Como podia ser esto possível? Que tiene que ver eso com la casa? Perguntei mi voz temblorosa. Mucho, Helena. Anos después, quando já éramos ninos pequenos, la mulher reapareció. Enferma sola com hijo que necessitava hogar. Ela acudiu a papá no pedindo-lhe amor sino ayuda. Le recordou sua promessa. Papá em su orgulho no quiso que la história saliera a la luz. No queria manchar el honor de nuestra madre, la reputação de la família. Así que hizo trato. Le comprou uma pequena propriedade lejos de aqui le enviou dinheiro mensualmente em secreto para que ela su hijo pudiera viver dignamente. A câmbio ela prometeu guardar el silencio no acercar-se a nós outros. Ricardo se detuvo, su mirada fija em mis olhos buscando mi compreensão, mi perdão. Esa fui la deuda de honor de papá, Helena. Ese dinheiro. Ese dinheiro salia de las finanzas de la casa de los ahorros que supuestamente eram para su mantenimiento para nuestro futuro. Papá viveu toda sua vida com ese peso, com ese secreto. Eu lo descobri por casualidade uma tarde quando buscava uns papeles encontrei cartas recibos de giros, uma segunda hipoteca que papá havia sacado em secreto para cobrir os pagos. Mi padre, o pilar de rectitude, o homem que nos havia inculcado la honestidade, havia vivido uma doble vida com secreto tão profundo que havia afectado la estabilidade econômica de la família. La imagem de homem fuerte e inquebrantable se desmoronava ante mis olhos. Quando papá murió, continuou a Ricardo com nudo em la garganta, descobri que la segunda hipoteca, la que cobria los pagos para essa mulher su hijo seguia vigente. Pior aún, que o negocio de papá não estava tão bem como eu nos hacía creer. Havia deudas ocultas, préstamos que eu havia tomado para manter essa fachada para seguir orando essa promessa secreta. La casa de los Robles, Helena, não era legado sem mácula. Era uma carga de secretos deudas. E o restado tratando de manter todo a flote, de pagar essa hipoteca secreta, de cobrir los agujeros que deixou papá. Restado usando mis propios ahorros, mi propio negocio se ha resentido. Isabela não lo sabe todo, solo sabe que estamos em apuros. Ela crê que la casa é solo uma carga tiene razão em parte. Não é esse solo sentimentalismo, Helena. É essa la única forma de limpiar o nome de papá por completo, de saudares as deudas de empezar de novo sem la sombra de su pasado sobre nós outros. La verdade, quando finalmente se revelou, não foi uma liberação sino golpe brutal. La casa que para mim era o símbolo de amor puro uma história intachable, era em realidade monumento a los errores las mentiras. Mi hermano não era traidor, era homem agobiado por secreto que lo havia consumido durante anos, secreto que nuestro propio padre le havia impuesto sem querer. La casa de los Robles fui vendida. E o dia de la firma el corazón se me encogió. Vi como los nuevos dueños, uma pareja jovem lena de ilusione, se preparavam para escrever sua própria história entre esas paredes. Eu los observava desde la distância com uma mescla de pena de uma estranha sensação de alívio. La casa ao fim seria livre de su pasado nos outros também. Ricardo, después de la venta, pudo saudar todas las deudas, las que eram suyas las que havia heredado de papá. Su negocio começou a recuperar-se lentamente. La carga que havia levado por tantos anos se havia desvanecido, aunque las cicatrices permaneciam.
Isabela, ao saber la verdade completa, sentiu una mescla de comoção y admiração por la lealtad silenciosa de su esposo. Camila, quando se enteró de todo, se sintió dividida. Por um lado, la decepção por la figura de nuestro padre, pero por outro, una profunda compasión por Ricardo. Compreendió que o legado familiar não era solo um cuento de hadas, sino una compleja rede de verdades y mentiras, de sacrifícios y arrepentimientos. La casa de los robles ya no es nuestra, pero su história nos deixou una lección invaluable. La verdade, por dolorosa que se é, o único caminho hacia la verdadeira liberdade. Mi hermano Ricardo no vendió la casa por traição, sino por necessidade, por la necessidade de liberar-nos de uma carga que nos oprimia, de um secreto que se havia convertido em um peso insuportável. Eu fui o custódio de uma verdade amarga y ao fim tuvo la valentia de revelar-la. Em mi relação com Ricardo é diferente. Las heridas de la traição se han convertido em cicatrizes de compreensão. Hemos aprendido a perdonar a nuestro padre, a entender que era um ser humano com suas virtudes y sus defectos, com sus aciertos y sus errores. La casa era solo ladrillos y cemento, pero los lazos de la familia, aunque a veces se tensem esta casa y romper-se, são los que realmente nos definem. La verdadeira herencia não é uma casa, por mais ancestral que se. É essa la verdade que compartimos, o perdão que oferecemos, la compreensão que cultivamos. É essa la capacidade de reconstruir no solo edifícios, sino também los corazones rotos y las confianças perdidas. Así, queridos amigos, esta história nos deixa uma profunda reflexão sobre la complexidade de las relações familiares, los secretos que se escondem bajo o velo de lo que creemos conocer y la redenção que pode surgir incluso de los actos mais dolorosos. La vida não é blanco-negra, está llena de matices, de sombras y de luces, é em esos matices donde encontramos la verdadeira essência de lo que significa ser humano. Se esta história ha resonado contigo, se te ha comovido, te ha hecho reflexionar, por favor déjame um comentário. Me encanta ler lo que piensas. No olvides dar-lhe me gusta a este vídeo y se aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para que sigamos compartilhando estas narrativas que buscam tocar el alma. Tu apoio é fundamental para que esta comunidade siga crescendo. Hasta la próxima história y justo de histórias quero seguir hablando, porque la vida, mis queridos amigos, é um tejido interminável de elas. A veces creemos que una trama ha legado a su fin, que todos los cabos sueltos han sido atados solo para descobrir que debaixo de la superfície de lo que parecia una paz duradeira yacen raíces aún mais profundas, secretos que aguardam o momento exacto para brotar y transformar por completo o paisagem de nuestras vidas. La história que les traigo hoy é recordatorio de que la verdade tiene una forma caprichosa de manifestar-se y que a menudo los hilos de nuestro destino estão entrelazados com decisões que não fueron nuestras, pero cuyas consequências cargamos sobre nuestros ombros. Les presento a Helena, uma mulher que a sus 37 anos parecia haberlo conseguido todo. Sua vida era a los olhos de qualquer observador uma pintura perfeitamente equilibrada. Um matrimônio estable com Javier, um arquiteto exitoso y bondadoso, uma hija adorable Sofia de 8 anos y uma carreira ascendente como desenhadora de interiores em uma firma reconhecida. Vivia em uma hermosa casa em um bairro tranquilo, rodeada de um jardim que Helena cuidava com esmero, encontrando em la tierra y las flores um refúgio para sua alma a menudo inquieta. Pero detrás de esa fachada de perfeição, Helena levava consigo o peso de uma história no contada, um eco constante de uma juventude marcada por la opressão y el miedo, uma sombra alargada proyectada por la figura dominante de sua madre Isabel. Isabel. O nome por si solo invocava em Helena uma mescla compleja de respeto, miedo y uma profunda, aunque a menudo reprimida, ressentimento. Isabel era uma mulher de convicções férreas, uma matriarca em el sentido mais estricto de la palavra. Desde la muerte temprana de seu esposo e o padre de Helena, quando esta era apenas uma adolescente, Isabel había asumido el control absoluto de la vida de sua hija. No por malícia, ao menos no consentimento, sino por uma crença inquebrantável de que solo ela sabia lo que era melhor para Helena. Sus consejos eram ordens, sus sugerencias mandatos disfrazados. La educação de Helena, suas amistades, suas decisões universitárias, incluso suas eleições românticas, todo havia passado por el filtro implacável de Isabel. Javier, seu esposo, lo sabia. Havia visto las sutiles marcas de as influencia la forma em que Helena, apesar de sua fuerza y talento, se encogia um pouco em presença de sua madre, la maneira em que seus olhos buscavam la aprobação materna incluso em los assuntos mais triviales. Ela amava incondicionalmente y tratava de protegerla, de animar-la a romper as cadenas invisíveis, pero sabia que la lucha era de Helena y que las raíces de esa relação tóxica se hundiam demasiado profundo em el pasado. La única luz que parecia perforar la densa niebla de esa relação madre e hija era Sofia.
La pequena Sofia era o epítome de la alegria y la espontaneidade com uma risa que dissipava qualquer sombra. Helena encontrava em sua hija uma liberdade que ela mesma nunca havia conhecido y se jurou a si mesma que nunca abaixo nenhuma circunstância exerceria sobre Sofia o mesmo contra o asfixiante que Isabel havia exercido sobre ela. Essa promessa era su motor, su brújula, pero também uma fuente constante de ansiedade. Dia mientras Helena revisava unas viejas cajas em el ático de la casa de sua infância que Isabel havia decidido finalmente vaciar, tropeçou com pequeno álbum de fotos descolorido escondido bajo montones de lenceria antigua y cartas polvorientas. Não era o álbum familiar oficial aquele que Isabel mantinha impecavelmente ordenado em la sala de estar. Este era diferente. Las fotos eram mais espontâneas, menos posadas. Y entre elas uma imagem particular la detuvo em seco. Era ela jovem com apenas 19 anos, sorrindo radiante junto a muchacho de olhos vivaces y cabelo rizado. Mateu. O nome ressonou em sua mente como uma melodia olvidada, dulce y amarga à la vez. Mateu, su primeiro amor, o amor que Isabel havia erradicado de sua vida com uma crueldade silenciosa pero efectiva. Helena recordou vividamente o torbellino de emoções de aquela época. Ela y Mateu se haviam conhecido em la universidade onde ambos estudiavam arquitetura. Ela era diferente a todos os jovens que Isabel havia aprobado, rebelde em espírito sonador com o tipo de ambição que não se media em termos econômicos sino na capacidade de criar beleza y dejar uma ela em el mundo. Se enamoraram com la intensidade y la imprudência de la primeira vez, sonando com um futuro juntos com um estúdio de arquitetura propio com viagens y aventuras. Pero Isabel não lo aprobava. No tiene futuro, sentenciou com su tono lapidário. É boemio, Helena. Crees que esse muchacho podrá dar-te la vida que mereces e la estabilidade e la seguridade? Suas palavras eram dagas envenenadas clavando-os em las inseguridades de uma jovem que, apesar de seu amor, nunca havia aprendido a confiar plenamente em su propio juízo. Las discussões com sua madre se volvieron diárias agotadoras. Isabel utilizava táticas sutiles pero devastadoras, o silencio punitivo, las lágrimas de víctima, la constante insinuação de que Helena la estava decepcionando, de que estava a ponto de arruinar sua vida. Dia Mateu desapareceu. Simplesmente deixou de responder a suas lamadas, a suas mensagens. No volvió a la universidade. Helena estava devastada com o coração roto y la mente confundida. Isabel, com uma expressão de triunfo apenas dissimulada, solo dijo te lo dije hija. Não era para ti. Agora puedes concentrar-te em tus estudios y em tu futuro real. Helena, em su dolor y desesperação, lo creyó. Se convenceu de que Mateu la havia abandonado, que seu amor não havia sido tão forte como ela pensava. Enterrou esse amor profundo y doloroso y se dedicou a construir la vida que sua madre havia desenhado para ela. Agora, 20 anos depois, essa foto, esse rosto de Mateu traía de vuelta um torrente de recuerdos y uma pergunta persistente que havia pasado realmente porque Mateu se havia ido sem decir uma palavra. La noche que encontrou la foto, Helena não pudo dormir. La imagem de Mateu, su sonrisa, la promesa de um futuro que nunca fui, la perseguia. A la manhã seguinte, com o coração latindo com fuerza, decidiu que não podia seguir vivendo com essa incógnita. Le mostrou la foto a Javier. Ela mirou com ternura, sabendo que esse era um capítulo cerrado de la vida de sua esposa que ela raramente mencionava. Que pasó com el, Helena perguntou Javier suavemente. Mi madre dijo que me abandonou. Que não era o homem para mim, respondió Helena, sua voz apenas um sussurro. Pero sempre senti que algo não quadraba. Javier tomou sua mano. Se necessitas respostas, búscalos. Não há nada de lo que debas avergonzar-te, mi amor. Com a bendição silenciosa de seu esposo, Helena começou sua búsqueda. Ao princípio foi uma tarefa desalentadora. Las redes sociais não existiam com la mesma fuerza 20 anos atrás y los nombres comunes como Mateu eram difíceis de rastrear. Pero Helena era tenaz. Recordava o pueblo natal de Mateu, um pequeno lugar costero a várias horas de distância. Recordava los nombres de alguns amigos mútuos. Depois de várias semanas de búsqueda infructuosa, um golpe de suerte. Um viejo companheiro de universidade a quem Helena havia contactado com poucas esperanças lhe enviou mensagem. Havia visto a Mateu em uma conferência de arquitetura em Barcelona. No solo eso lhe havia dado seu contato. Mateu se havia convertido em um arquiteto respeitado, conhecido por seus desenhos sosteníveis y seu enfoque humanista.
Había logrado o tipo de êxito que não se mide em riqueza sino em impacto y reconhecimento em seu campo. O coração de Helena de um vuelco. Miedo emoção uma punzada de arrependimento. Como se veria ela recordaria e sentiria o mesmo reproche que ela havia sentido durante todos esses anos com as manos temblorosas marcou o número. Sonou várias vezes antes de que uma voz grave y familiar respondiera. Olá, Mateus, só Helena. Hubo um silêncio prolongado ao outro lado de la linha. Um silêncio tão denso que Helena pensou que la lamada se havia cortado. Helena, la voz de Mateus sonava como um eco lejano de sua juventude, pero com uma madurez que o tempo havia forjado. No puedo creer que sis tu. Como me encontraste? Helena lhe explicou brevemente. Hubo um momento de incomodidade, luego Mateus sugeriu encontrar-se para um café se ela queria. Claro que quero, dijo Helena, la voz arrogada por l'emoción en la cita fui em um pequeno café discreto lejos de sua rotina diária. Helena legou primeiro o coração golpeando-lhe contra las costilas. Quando Mateu entrou fui como se o tempo se hubiera detenido y avançado ao mesmo tempo. Seus olhos seguiam teniendo essa chispa vivaz aunque agora estavam marcados por finas linhas de expressão. Seu cabelo rizado tinha algumas hebras grises. Era o mesmo Mateu y a la vez hombre completamente novo. Se saludaram com uma incomodidade palpável, uma mescla de familiaridade y estranheza. Pediram café y por um largo rato solo hubo pequenos intercâmbios sobre suas vidas actuais evitando o elefante em la habitação. Finalmente Helena não pudo mais. Mateu. Tenho que perguntar. Por que te fuiste e por que nunca dijiste nada eu pensei que me havias abandonado. Mateu suspirou, sua mirada se perdeu em el vapor de sua taça. Helena nunca te abandonaria. Eu lo intenté. Intenté contactar-te, pero tu madre se asegurou de que não lo hiciera. Las palavras de Mateu caíram como bloques de hielo sobre Helena. Mi madre. Que tu madre vino a ver-me, continuou Mateu, sua voz cargada de um dolor antigo. Me visitou em mi apartamento. Me dijo que te estava arruinando la vida, que eras demasiado buena para mim, que mi futuro incierto solo te arrastraria hacia abaixo. Me ofereció dinheiro. Mucho dinheiro para que desapareciera de tu vida. Dijo que se não lo hacía se aseguraria de que eu não pudiera conseguir trabalho em nenhum estúdio de arquitectura de la ciudad, que mi reputação quedaria arruinada. Ela tinha contactos, Helena. Era uma mulher influente. Helena escuchava cada palavra, era um golpe. Não era dinheiro lo que Mateu havia aceitado. Era uma amenaza velada y uma prisão despiadada sobre um jovem idealista que começava sua carreira. Me dijo que tu não me querias, que te havias dado conta de que éramos de mundos diferentes. Que havias encontrado alguém mais. Me mostrou umas fotos tuyas com outro muchacho no recuerdo, quem era solo que parecia feliz. Fui uma mentira em verdade? Perguntou Mateu, seus olhos fijos em los de Helena buscando la confirmação. Helena negou com a cabeça, las lágrimas brotando. Todo era mentira. Eu te amava, Mateu. Te busqué, te lamé. Estava destrozada. Mateu baixou a mirada, um dolor profundo se reflejava em seu rosto. Lo sé ahora. Com o tempo pensei que talvez mi madre tuvo razão, que tu encontraste alguém melhor, alguém que te diera a estabilidade que eu não podia oferecer-te em esse momento. Pero la verdade é essa, que eu era um jovem assustado, Helena. Um jovem sem nada mais que mis sueños y ela amenazou conquistármelos todos. Me dijo que se eu insistir em seguir contigo, ela se encargaria de que tu vida também fuera um inferno, que te desheredaria, que te impediria estudar. E eu não podia permitir isso. Pensei que lo melhor era ir me desaparecer para que tu pudieras tener la vida que merecias. La revelação foi devastadora. La imagem de sua madre, la matriarca protectora, se desmoronava ante seus olhos, revelando uma manipuladora cruel que havia tejido uma rede de mentiras y coaciones para controlar o destino de sua hija. Helena sentiu uma ira fria, um dolor punzante, pero também uma profunda tristeza por el jovem Mateu, que havia sido vítima de la mesma tirania silenciosa. Se quedaram em silêncio por um largo tempo, as palavras flotando entre eles como fantasmas. Finalmente Mateu estendeu a mano y cobriu-la de Helena. Lo siento, Helena. Siento no haber sido mais fuerte, no haber luchado mais por ti. No Mateu respondió a Helena, las lágrimas recorriendo suas mejillas. No tienes nada de que desculpar-te. Fuimos vítimas de la misma persona. Mi madre.
Después de ese encuentro Helena regresó a casa com eu alma em carne viva. Javier la esperaba y ao ver su rostro supo que la verdade por fim había sido revelada. Helena le contó todo entre solozos la história completa de la manipulación de su madre. Javier la abrazó com fuerza su apoio inquebrantable fue un ancla en su tormenta emocional. ¿Qué vas a hacer? Helena perguntou a Javier suavemente. No lo sé, respondió ela com la voz quebrada. No puedo seguir viviendo com esta mentira. No puedo fingir que no pasó nada. La confrontação com Isabel foi inevitável y Helena sabia que seria a batalha mais difícil de sua vida. Dias después se armou de valor y fui à casa de sua madre levando consigo o álbum de fotos descolorido como sua arma. Necesito hablar contigo mamá, dijo Helena su voz firme apesar de temblor interno. Isabel la miró com sua habitual expresión impassível. Siempre puedes hablar comigo, hija. Que te preocupa ahora? Helena le tendió la foto de Mateo. Esto es lo que me preocupa. La verdade sobre lo que le hiciste, sobre lo que me hiciste. O rosto de Isabel palideció. Sus olhos antes frios mostraram atisbo de medo, pero rapidamente se endurecieron. No sé de que hablas, Helena. Ese muchacho era error. Te lo adverti. No. No era error. Tu no me lo advertiste, mamá. Tu lo destruiste. Destruiste mi primer amor, mis sueños me hiciste creer que eu não era lo suficientemente digna de ser amada. La voz de Helena se elevou cargada de anos de dolor reprimido. Mateo no me abandonou. Tu lo amenazaste. Tu le pagaste para que se fuera. Lo niegas. Isabel se levantou de su postura rígida. Lo hice por tu bien, Helena. Eu não te convenia. Era pobretón sonador sem centavo. ¿Crees que te habría dado la vida que tienes ahora con Javier y con tu casa, tu carreira te salvé de desastre? Me salvaste de la felicidad de mis propias elecciones y de mi propia vida, gritó Helena, las lágrimas finalmente desbordando-se. No tienes derecho a decidir por mí, mamá. Nunca lo tuviste. La discusión escaló. Isabel, acorralada, intentou justificar suas ações com o pretexto do amor maternal de querer lo mejor para sua hija. Pero Helena ya no compraba esas excusas. Había visto la verdade la verdade era acto egoísta y cruel de control. Siempre te he amado, Helena, dijo Isabel, su voz ahora tenida de victimismo que Helena conhecia bem. Todo lo que hice fui por amor. Eu amor no manipula, mamá. Eu amor no destruí. Eu amor no miente, replicou Helena, secando-se las lágrimas com rabia. Eu te perdono por haber-me manipulado, pero no puedo perdonar-te por haber destruído mi confiança, por haber-me roubado uma parte de mi juventude y por haber-me ensinado a desconfiar de mis propios sentimentos. La conversação terminou em ponto muerto. Isabel, incapaz de admitir su erro de pedir perdão genuinamente, se refugiou em sua obstinação. Helena, por sua parte, se sentiu agotada pero estranhamente liberada. Había dicho su verdade, había desenterrado o secreto que la había oprimido inconscientemente durante 2 décadas. Las semanas que siguieron fueron período de profunda introspecção para Helena. Se dio cuenta de que, aunque había perdonado a su padre en la história anterior y había compreendido a Ricardo, su propio proceso de sanação personal requeria paso mais. Había que desvincular-se emocionalmente de la telaraña de control que su madre había tejido. No significaba dejar de amarla sino amarla desde uma distância segura, protegendo sua própria paz y la de sua família. Javier fue su roca. La apoiou em cada paso, la escuchó, la animó a reconstruir sua vida emocional em seus propios términos. Hablaram largo y tendido sobre como criar a Sofia, assegurando-se de que la niña creciera em ambiente de liberdade y respeto por suas propias decisões, contraste directo com la experiência de Helena. Helena decidiu que a melhor maneira de sanar era enfrentar su pasado no solo através de Mateo, sino também de si mesma. Se desculpou com Mateo no por nada que ela hubiera hecho, sino por haberle creído a su madre por no haberlo buscado com mais ahínco em su momento. Él por su parte se desculpou por no haber insistido mais, por haber cedido ante las amenazas. Reconheceram que ambos eram vítimas de uma manipulação cruel y através de esse entendimento mútuo encontraram uma forma de paz. No había amor romântico entre eles e o tempo y las circunstâncias habían trazado caminhos diferentes, pero sim profundo respeto y uma conexão de almas que habían compartido uma herida similar.
Com el tiempo la relación con su madre se volvió distante. Helena estabeleció limites claros negando-se a permitir que la influência de Isabel penetrar em seu hogar ou em la vida de Sofia. Foi difícil doloroso y muitas vezes Isabel intentou romper os limites com tácticas antiguas pero Helena se mantuvo firme. Aprendió a decir-nos sem culpa a priorizar su bienestar y el de sua família por encima de la aprobação materna. Esse processo de autodescobrimento y liberação não foi fácil pero foi sem dúvida o mais gratificante. Helena entendió que la verdadeira herencia não era la casa de los roubos de la história anterior ni la reputação intachable que sua madre havia tratado de imponer-lhe. La verdadeira herencia era la liberdade de ser ela mesma, de cometer seus próprios erros, de amar sem cadenas y de criar a sua hija com o amor incondicional que permite o crescimento no eu control. Esta história, ao igual que la anterior, nos muestra como los secretos familiares podem moldear destinos de formas insospechadas. Nos habla de la valentia de desenterrar verdades dolorosas, de la importância de perdonar no solo a outros sino a nós outros mesmos por las elecciones que hicimos bajo presión. Nos ensina que la redenção não sempre viene de gran acto heroico sino a menudo de pequenos actos de autoafirmação, de poner limites y de reclamar nuestra propia narrativa. Helena ao fim sentiu que havia reconstruído no solo sua vida sino sua alma. Havia encontrado la paz em la verdade y la liberdade em eu perdão no em eu ouvido sino em la compreensão profunda de que su pasado aunque doloroso la havia forjado em la mulher fuerte y compasiva que era hoy. Sua hija Sofia crescia em hogar onde o amor era incondicional, la comunicação aberta y la autenticidade celebrada. Helena havia roto o ciclo. Assim, mis queridos oyentes, vemos como la resiliência do espírito humano pode brilhar incluso em las sombras mais profundas de los secretos familiares. Cada história que compartimos é um espejo, uma ventana a las complexidades de lo que significa ser humano, amar, perder y finalmente encontrar nuestro propio caminho hacia la luz. Aún tenemos muitas mais capas por explorar em o vasto tapiz de las vidas humanas y sé que les espera mais revelações, mais emoções intensas y mais lecciones que tocarão o alma. É precisamente uma de esas capas la que hoy quero desenterrar com ustedes, uma história que nos habla de las raíces que nos ata a la tierra de donde vinimos, de los sacrifícios silenciosos que las madres hacen por sus hijos y de como eu pasado por mucho que intentemos enterrarlo siempre encuentre o caminho de regreso. Conozca a Sofia, uma mulher de 48 anos com las manos curtidas por el trabalho duro y uma sonrisa que apesar de las arrugas finas alrededor de seus olhos conservava um brilho de juventude. Sofia havia legado a Madrid desde um pequeno pueblo de Los Andes peruanos hacía 2 décadas com uma maleta pequena e o coração lleno de esperanças y o alma cargada de um secreto tão pesado como las rocas de sua tierra natal. Havia legado buscando uma vida melhor, um futuro que su pueblo sumido em la pobreza y la desesperança não podia oferecer-lhe a ela ni a los suyos. Aqui em Espanha havia construído um hogar com Ricardo, um homem espanhol de buen corazón y uma paciência infinita. Juntos haviam criado a Diego, su hijo adolescente, um muchacho inteligente y curioso com el mundo em suas manos y la inquebrantable determinação de seus padres. Sofia havia trabalhado sem descanso limpiando casas, cuidando ancianos, cozinhando em um taller sempre com la mira puesta em el futuro de Diego. Queria que su hijo tuviera todas as oportunidades que a ela lhe haviam sido negadas. Sin embargo, no todo havia sido um caminho de rosas. La madre de Ricardo, Dona Clara, uma mulher de rancio abolengo y costumbres arraigadas, nunca havia aceptado del todo a Sofia. A sus olhos Sofia era uma forastera, uma índia que havia arrastrado a su hijo a uma vida de menos categoria. Aunque nunca lo decía directamente, sus gestos, sus silencios, sus comentários velados sobre las diferencias culturales o la importância de la tradição familiar dejaban claro su desprecio. Ricardo, sempre mediador, intentava suavizar las tensiones, pero Sofia sentia o peso de esa desaprobação constantemente, recordando-lhe o abismo que aún la separaba de la aceptação total. Diego, su hijo, era o orgulho de Sofia. Estudiava com a sonaba com ir à la universidade y viajar por el mundo. Pero à medida que crescia também crescia sua curiosidade por suas raízes. Queria saber mais de Peru, del pueblo de sua madre, de la família que Sofia rara vez mencionava. Mamãe, por que nunca hablamos de tu família? No tienes hermanos tios? Perguntava Diego com sua insistência adolescente. Quero conhecer de onde vinimos de verdade. Cada vez que Diego planteava essas perguntas, Sofia sentia um nudo em seu estômago. El pueblo, la família, todo aquilo era um capítulo selado, um doloroso recordatorio de um pacto que havia hecho, de uma elección que la havia perseguido durante anos. E a sabes, hijo, respondia Sofia intentando sonar casual. La vida ali era difícil. Não há mucho que contar. Nos vinimos aqui para empezar de cero.
Pero Diego não se conformava. Pero podríamos ir de vacaciones. A ver a la abuela a mis tios. No te gustaria a ideia de regressar a su pueblo natal por muito breve que fuera sumia a Sofia em um pânico silencioso. Era como abrir uma vieja herida que havia intentado cicatrizar com o paso de los anos y los quilômetros. Ricardo, vendo a angústia de sua esposa, também intentava indagar com delicadeza. Mi amor, há algo que te impida hablar de tu pasado, sabes que puedes contar-me lo que se lhe descia acariciando su cabelo. Sofia solo sonreía com tristeza. Não é esse nada, mi Ricardo. Solo recuerdos que duelen. Pero la vida como rio que busca su cauce sempre encuentra la forma de traer a la superfície lo que yace oculto. Dia legou na carta com um matazelos peruano escrita com uma letra temblorosa que Sofia reconheceu ao instante. Era de su hermano Emílio. Sus manos temblaram ao abri-la. No habían hablado em casi 15 anos. La carta não era uma felicitação ni um saludo. Era uma súplica, uma amenaza velada. Emílio estava em problemas. Graves problemas. Necessitava dinheiro, mucho dinheiro, sua vida corria peligro. Em la carta dejaba cair uma frase e uma clave que Sofia entendió ao instante: se não me ayudas, hermana, o secreto de la oveja descarriada saldrá à la luz. No solo eu mil sino eu tuyo. Sofia sentiu que o aire abandonava sus pulmones. La oveja descarriada era o apodo de um primo problemático. O código para referir-se ao verdadeiro motivo de sua huida. Há 20 anos, em su pequeno pueblo, sua família havia caído em desgracia. O primo de Sofia, por problemas com uma banda local deudas de Juego, havia cometido um roubo grave. La banda, para cobrar la deuda, amenazou com incendiar la casa de la família de Sofia a hacer-lhes dano. O padre de Sofia, um homem honesto orgulhoso, não temia como pagar. La única opção, la única luz em la oscuridade era que alguém assumiera la culpa, que se encontrara uma quantidade impossível de dinheiro. Sofia, que era la maior, la mais fuerte, la que temia mais a galas, tomou uma decisão desesperada. Havia visto a Emílio, seu hermano menor, intentando desesperadamente buscar soluções. Sabia que em sua juventude impulsiva poderia acabar a pior. Havia um traficante em el pueblo que lhe ofereceu uma salida se ela se iba a Espanha com um paquete especial. Não entregava la deuda de su primo, seria perdonada. Sua família estaria a salvo. Era um riesgo enorme, um salto ao vacio, pero Sofia não veia outra opção. O paquete era uma pequena quantidade de droga. Sofia, com el corazón em la garganta las manos sudorosas, lo levou oculto em su cuerpo, cruzando fronteiras com la constante amenaza de ser descoberta. Logrou alegar, entregou el paquete recibió el dinheiro prometido que enviou de vuelta a sua família, assegurando-se de que la deuda se pagará su primo estuviera a salvo. Pero ao hacerlo se havia prometido a si mesma que nunca regressaria, que o pasado quedaria enterrado. Havia hecho um pacto com el diablo para salvar a sua família. Essa era a razão de su silencio, a verdadeira carga que levava. Não era solo la pobreza lo que la havia impulsado a emigrar, sino uma eleição desesperada para salvar a los suyos, uma eleição que la havia marcado para sempre com o estigma de um passado oscuro. Ahora Emílio, la oveja descarriada de la família, la lamaba de nuevo. Esta vez la deuda era suya. Amenazaba com sacar a la luz lo que Sofia havia hecho para salvar a su primo. O pânico se apoderou de Sofia. Como poderia confessar-lhe isto a Ricardo e a Diego? Em que pensariam de ela? Ricardo, su pilar, o homem que la veía como uma mulher intachable. Diego, su hijo, eu que la idolatraba. Dona Clara, que sempre havia dudado de ela, encontraria la confirmação de todos seus prejuízos. Sofia intentou desesperadamente conseguir o dinheiro por sua conta. Vendió algumas joias que Ricardo lhe havia regalado, pediu um adelanto em seu trabalho, pero não era suficiente. Emílio necessitava uma suma considerável e o tempo se agotava. Finalmente, com el corazón destrozado, supo que não tinha mais opção que confessar. Uma noite, mientras Diego dormia, se sentou junto a Ricardo em el salão. Ricardo, comenzó sua voz apenas um sussurro. Tenho algo muito importante que contar-te. Algo que devia haber-te contado há muito tempo. Ricardo la miró, notando la gravedade em seus olhos. Mi amor, lo que se estou aqui para ti. Sofia, com lágrimas que não podia contener, desgranou a história. La pobreza, la amenaza, sua família, la desesperada eleição de transportar la droga e o pacto para não volver. Contou cada detalhe, cada medo, cada noite de insomnio. Ao final, lhe entregou a carta de Emílio. Ricardo la escuchou em silencio, su rosto uma mescla de choque e tristeza, uma profunda compaixão.
Quando Sofia terminou, um silêncio pesado lenó la habitación. Y, ¿por qué no me lo dijiste antes? Sofia perguntou a Ricardo, sua voz suave pero com um matiz de dolor. Tuve medo, confessou Sofia. Medo de que me dejaras, de que não me entendieras, de que me vieras como uma criminal. Medo de que Diego se avergonzara de mim. Queria proteger-los a ustedes de mim pasado. Ricardo la abrazó com fuerza. Sofia, eres la mulher mais valiente que conosco. Crees que erro cometido bajo coação define quem eres no. Te define tu amor por tu família, tu sacrifício, tu incansable lucha por dar-nos uma vida melhor. Nunca te deixaria por esto. Nunca. Las palavras de Ricardo fueron um bálsamo para sua alma herida. Él no la juzgó, no la condenou. La viu-no como uma criminal, sino como uma víctima de circunstâncias extremas, uma madre y uma hermana que había hecho lo impensable por amor. Sin embargo, o problema com Emílio persistia. Ricardo, apesar de la gravedade do assunto, se mantuvo a seu lado. Decidieron que não cederiam ao chantage de Emílio, pero tampouco deixariam que se destruyera. Juntos contactaram a uma abogada buscando uma solução legal para os problemas de Emílio que não implicara poner em risco a estabilidade que haviam construído. La parte mais difícil foi decírselo a Diego. O muchacho ao princípio se mostrou confundido, luego enfadado. Como pudiste hacernos esto, mamá, e guardar um secreto tão grande? Exclamou Diego com la rabia de la juventude. Queria ir a Peru, queria conhecer a minha família. Todo eso era uma mentira. Sofia, com la voz serena pero dolida, le explicou de nuevo, esta vez com la perspectiva de uma madre que habla com su hijo mayor. Não era uma mentira, hijo. Era um escudo. Um escudo para proteger-te a ti, a tu futuro. Queria que tu vieras uma vida sem las sombras de mi pasado. Pero ahora entendo que la verdade, por dolorosa que se é, sempre o melhor caminho. Diego, com el tiempo y com la ayuda de Ricardo, empezó a entender. Viu o sofrimento de sua madre e o imenso peso que havia levado em silêncio. Viu sua valentia no ao cometer o acto, sino ao viver com suas consequências y finalmente ao revelá-lo. Sua ira se transformou em admiração y um profundo respeto. Mamá le dijo um dia abrazándola. Lo siento por haber estado enfadado. Entiendo por que lo hiciste. Eres increíble. La revelação do secreto também tuvo um impacto inesperado em la relação com Dona Clara. Ricardo, harto de los comentários velados de sua madre, se enfrentou a ela explicando-lhe la verdade completa. Dona Clara por primeira vez se quedou sem palavras. La crudeza do sacrifício de Sofia, la nobleza de seu motivo y la crueldade de seu propio juicio la hicieron reflexionar. Aunque no hubo uma desculpa formal, sua atitude hacia Sofia se suavizou consideravelmente. Empezou a ver a su nuera no como uma forastera, sino como uma mulher fuerte y resiliente que havia luchado contra viento y maré por sua família. La distância emocional entre elas pouco a pouco começou a acortar-se. Emílio, com a ajuda de Sofia y Ricardo, pudo salir de seus problemas aunque no se enfrentar las consequências de suas propias ações. O dinheiro se conseguiu de forma legal através de préstamos y o esfuerzo conjunto de la família. Sofia não regressou a Peru, pero o contato com Emílio y outros membros de sua família se restabeleceu esta vez sobre los cimientos de la verdade y la compreensão. Sofia finalmente se sentiu livre. O peso de seu secreto havia desaparecido, reemplazado por la ligereza de la verdade y o amor incondicional de sua família. Havia temido que la verdade los separaria, pero em realidade los havia unido aún mais. Havia demonstrado a su hijo que la verdadeira valentia no radica em no cometer errores, sino em enfrentá-los, em assumir las consequências y em aprender de elos. Esta história de Sofia é um poderoso testemunho de la resiliência humana, do amor incondicional de uma madre y de la compleja dança entre o sacrifício y la redenção. Nos ensena que los secretos pueden carcomer o alma, pero que la verdade, por dolorosa que se é, o único caminho hacia la verdadeira liberdade y la construção de lazos familiares inquebrantables. Nos recuerda que não importa de dónde vengamos ni las elecciones difíceis que hayamos tenido que hacer, nuestra esencia está en la fortaleza de nuestro espírito y en la capacidade de amar y perdonar. Y precisamente de ese amor que desafia barreiras y de las dolorosas consequências de la traição y eu contra o de lo que quero hablar-lhes ahora em uma história que nos sumerge em los intrincados labirintos de las altas esferas sociales donde o dinheiro y o poder a menudo ciega o corazón y distorciona la verdade. Les presento a Carlos. Desde que tinha memória, a vida de Carlos havia sido um guião meticulosamente escrito por seu padre Dom Fernando.
Herdeiro de um vasto império empresarial, Carlos estava destinado a seguir los passos de sua progenitora, a casar-se com la mulher adequada de la família adequada y a perpetuar o linage y la fortuna. Su mundo era de mármore polido y reuniões de alto nível de expectativas asfixiantes y de uma soledade disfrazada de privilégio. Tinha 30 anos y uma prometida Sofia, uma jovem de su mesmo círculo social, tão elegante como distante, com quem compartia um acuerdo mais que um amor. Pero um dia esse guion se rompió. Sucedió em la universidade, onde Carlos, apesar de sua fortuna, intentava encontrar su propio caminho em los estudos de economia. Conoció a Mariana. Mariana não era de su mundo. Era uma estudante becada brilhante com uma risa contagiosa y uma determinação de erro. Trabajaba a tiempo parcial em la cafeteria del campus para ayudar a sua família humilde. Sus manos a veces manchadas de café ou de tinta eram las manos de uma mulher trabajadora y real y a Carlos le cautivou sua autenticidade. Se enamoraram com uma intensidade que Carlos não creía possível, um amor que lhe abriu los olhos ao mundo mais alá de los salones de sua mansão. Para Mariana, Carlos era o homem de sus sueños, no por su dinero sino por eu alma sensible y o coração bondadoso que descobriu abaixo la coraza de su apelido. Compartiam sueños, esperanças y uma visão de um futuro juntos donde las diferencias sociais não importaria. Pero Dom Fernando, o padre de Carlos, era um muro infranqueable. Um homem de negócios implacável para quem o apelido y la posição social era a única moneda de câmbio. Quando se enterou de la relação de Carlos com Mariana, montou em cólera. Essa muchacha não é esse para ti, Carlos sentenciou com voz gélida. É esse una casa fortunas. Crees que te ama, a tu dinero manchará nuestro nombre. Arruinará todo lo que hemos construído. Carlos intentou defender a Mariana, argumentando que ela era sincera, que seu amor era puro. Pero Dom Fernando não escuchaba razones. E havia arreglado o compromisso de Carlos com Sofia de la família Guzmán, um acordo que consolidaria uma aliança empresarial crucial. Para Dom Fernando, Mariana era um estorbo, uma amenaza a seus planos meticulosamente trazados. La presión sobre Carlos se volvió insoportable. Su padre lo amenazó con desheredarlo, com arruinar su futuro y o de Mariana se no terminaba esa farsa. La madre de Carlos, Dona Isabel, una mulher sumisa a la voluntad de su esposo, no pudo hacer mais que lorar em silencio, atrapada em su propia jaula de ouro. Dom Fernando não se detuvo aí. Utilizou seus contactos para investigar a Mariana, buscando qualquer coisa que pudiera usar em su contra. Lo que não encontrou lo inventou. Recorreu a Diego, um amigo de la infância de Carlos, um jovem envidioso de la riqueza de Carlos y de seu aparente êxito. Dom Fernando lhe ofereceu uma suma considerável de dinheiro a câmbio de sua ajuda para destruir la relação. Diego, débil de carácter y cegado por la envidia, aceptou. O plan de Dom Fernando foi cruelmente efetivo. Organizou um encontro casual entre Mariana y um Hector contratado para que pareciera que Mariana lhe estava sendo infiel a Carlos. Diego se encargou de tomar las fotos y filtrar-las a Carlos, apresentando-las como prueba irrefutável de la traição de Mariana y de seu interesse por el dinheiro. Ademais, Dom Fernando manipulou extractos bancários para que pareciera que Mariana havia recebido grandes sumas de dinheiro de fuentes desconhecidas, insinuando que era parte de um esquema para extorsionar a la família de Carlos. Carlos, jovem y aún ingênuo ante la verdadeira crueldade de seu padre y com la confiança traicionada por seu amigo, se sentiu destrozado. Las pruebas pareciam abrumadoras. La duda se sembrou em su coração. Com el alma hecha pedaços, confrontou a Mariana. Ela, atônita y herida, negou todas as acusações, jurando sua inocência. Pero Carlos, com el peso de las pruebas y la presión de su padre, não la escuchou. Em um arrebato de dolor, Rabia rompió com ela, acusando-la de traição y de ser uma interesada. Mariana quedou devastada. Su mundo se vino abaixo. No solo perdió a hombre que amaba, sino que sua reputação quedou manchada em el pequeno círculo de la universidade. Com el coração roto y la dignidade pisoteada, se fui de la ciudad buscando um nuevo comienzo lejos de la sombra de esa traição. Carlos, por sua parte, se casou com Sofia, cumpriendo com el destino que seu padre lhe havia impuesto. Passaram 10 anos. Carlos era um homem de êxito em los negócios, pero sua vida personal era um deserto. Su matrimônio com Sofia era uma farsa, uma convivência fria y sin pasión. Los olhos de Carlos, antes llenos de vida, agora tinham uma tristeza permanente. Se sentia atrapado, um rei em uma jaula de ouro. Empezou a questionar todo.
La felicidade de sua madre Dona Isabel também se havia marchitado bajo o yugo de Dom Fernando. La veía envejecer em silêncio, seu espírito apagado, vivendo uma vida sem alegria ni propósito, mais aládila de ser um adorno para seu esposo. Carlos empezó a ver la crueldade inherente em las acciones de su padre, no solo hacia el sino hacia su madre. Dia, por casualidade, mientras limpiaba o viejo estúdio de Dom Fernando, después de que este enfermara gravemente y fuera hospitalizado, Carlos encontrou uma caja fuerte oculta. Dentro no solo havia documentos financeiros, sino uma série de cartas y archivos que su padre havia guardado. Entre eles encontrou los originales de los extractos bancários manipulados y uma carta de Diego, seu amigo, detalhando como havia levado a cabo o engano y o dinheiro que havia recebido de Dom Fernando. La verdade golpeou a Carlos como raio. Mariana era inocente. Todo havia sido vil montagem de seu padre. La traição de Diego, la crueldade de Dom Fernando e o dolor de Mariana, su propia ceguera. Torrente de arrependimento y fúria se apoderou de él. Havia vivido 10 anos em uma mentira, havia destruído o amor verdadeiro y havia permitido que la avaricia y o clasismo de seu padre dictaram sua vida. Quando Dom Fernando se recuperou lo suficiente para receber visitas, Carlos foi a vê-lo ao hospital. Seu padre, debilitado por la enfermedade, era solo uma sombra de seu antigo e dominante. Padre, dijo Carlos, sua voz tranquila pero cargada de uma determinação férrea. Sé la verdade. Sé lo que le hiciste a Mariana y lo que me hiciste a mí. Y a madre. Dom Fernando, apesar de sua debilidade, intentou negar, pero Carlos le mostrou las pruebas, los documentos, la carta de Diego. Lo hice por ti, Carlos balbuceou a Dom Fernando, sus olhos esquivando los de su hijo. Para proteger-te de erro, para assegurar tu futuro. No padre, replicou Carlos com uma tristeza infinita. Lo hiciste por tu orgulho, por tu visão distorsionada de lo que significa ser homem de êxito. Destruíste mi felicidade y la de Mariana y la de madre. Y também la tuya. La confrontação foi devastadora pero necessária. Carlos se deu conta de que seu padre era homem roto, atrapado em suas propias regras de juego y sua obsessão por el control. No rubo redenção imediata para Dom Fernando, pero Carlos encontrou la suya ao enfrentar la verdade. Lo primeiro que hizo Carlos foi hablar com sua madre Dona Isabel. Le contou toda a verdade sobre Mariana y sobre la manipulação de seu padre a lo largo de los anos no solo em sua vida, sino também em la de ela. Isabel ao princípio se mostrou reacia a creerlo, pero las pruebas eram irrefutáveis. Las lágrimas que havia derramado em silêncio durante décadas finalmente se desbordaram em torrente de dolor y rabia. Siempre lo supe en el fondo, hijo, dijo Isabel, su voz lena de amargura. Pero no tuve la fuerza para enfrentarlo. Ahora la tienes, madre, le dijo Carlos tomando-lhe la mano. Podemos empezar de nuevo. Podemos elegir nuestra propia vida. Inspirada por la valentia de su hija, Isabel por primeira vez se atrevió a tomar decisões por si misma. Decidió separar-se de Dom Fernando no para vengar-se, sino para recuperar sua propia identidade y dignidade. Foi escândalo em seu círculo social, pero tanto Carlos como Isabel encontraram uma paz que o dinheiro nunca lhes havia podido dar. Carlos também buscou a Mariana. Le levou anos encontrá-la. Se havia mudado a outra cidade, havia rehecho sua vida como uma exitosa abogada de direitos humanos dedicada a ajudar a los mais vulneráveis. Tinha hijo fruto de matrimônio curto que terminou em divórcio. Quando Carlos la encontrou, se enfrentou a ela com humildade y profundo arrependimento. Le mostrou las pruebas, le contou toda a verdade. Mariana ao princípio se mostrou escéptica, luego comovida y finalmente aliviada por la verdade. Las lágrimas de dolor se transformaram em lágrimas de liberação. Te perdono, Carlos, le dijo Mariana com uma serenidade que solo o tempo y la madurez pueden dar. No fui tu culpa em esencia. Fuimos vítimas. Pero também tuve que perdonar-me a mim mesma por haber creído em ti tão cegamente. No rubo final feliz romântico para Carlos y Mariana em el sentido tradicional. El tempo havia forjado caminhos diferentes y heridas profundas. Pero rubo perdão, uma amistade basada em la verdade y respeto mútuo que sanou viejas cicatrices. Carlos se convirtió em mentor para su hijo, ajudando-lo com sua educação y com sus sueños. Carlos renunciou à la direção do império familiar y se dedicou a causas sociais utilizando sua fortuna y sua influencia para ser el bien.
Dejo atrás eu guion de su padre y escribió eu suyo propio uno basado en la honestidad la compasión y la búsqueda de la verdadera felicidad. Su sacrifício de la herencia material le dio una herencia mucho mais valiosa la libertad y la integridad. Esta história de Carlos Mariano e Isabel nos invita a reflexionar sobre o poder de las expectativas sociais, la toxicidade de las famílias controladoras y la importância de escuchar a nuestro propio corazón incluso quando o mundo nos empuje em outra direção. Nos muestra que nunca es demasiado tarde para buscar la verdade, para pedir perdão y para reconstruir nuestra vida sobre cimientos de autenticidade. La verdadeira riqueza no se mide em cuentas bancárias sino em la paz del alma y la capacidade de viver de acordo com nuestros propios valores. Y com esta profunda reflexão, mis queridos amigos, legamos a um ponto em nuestro viaje por estas narrativas que toca o alma. Hemos explorado juntos las complexidades de las relaciones familiares, los secretos que se escondem, las traiciones que duelen y la redención que siempre es posible. Cada história ha sido um espejo, um recordatorio de que em cada vida há lecciones, há luchas, pero também há uma inquebrantável capacidade de sanar y de amar. Ha sido um honor y um privilégio compartilhar com ustedes vocês estes destinos entrelazados que nos recuerda la fragilidade y la fortaleza de la condição humana. Espero de coração que estas historias hayan resonado em ustedes, que les hayan conmovido, que les hayan hecho reflexionar sobre suas propias vidas y las de quienes les rodean. Se é y les pido por favor que deixem um comentário abaixo. Me encanta ler seus pensamentos, suas interpretações y las emociones que estas narrativas despiertem em ustedes. Sua interação é o motor que impulsa esta comunidade. Y por supuesto no olvidem darle um me gusta a este vídeo se les ha conmovido y suscríbanse a nuestro canal se aún no lo han hecho. Activem la campanita para não perder-se nenhuma de nuestras próximas historias, porque les asseguro que aún queda muchas mais por contar, muchas mais vidas por desvelar, muchos mais corazones por tocar. Su apoio como sempre é fundamental para que sigamos crescendo y compartilhando estas ventanas ao alma humana. Gracias por ser parte de esta comunidade. Gracias por escuchar. Nos vemos em la próxima história donde o destino, la pasión y los secretos volverão entrelazar-se para recordar-nos lo compleja y hermosa que é la vida.